Olá, hoje a gente vai conversar sobre um detalhe da escrita científica que parece pequeno, mas que, na verdade, faz uma diferença enorme na clareza e na precisão do texto. Os advérbios. Para quem escreve em inglês, principalmente não sendo a língua nativa, dominar o uso dessas palavrinhas é um passo fundamental para uma comunicação que realmente funciona. E, para começar, nada melhor que uma frase de impacto, né? E não é de qualquer um. O mestre do suspense, Stephen King, já deu o recado. E apesar dele estar falando sobre ficção, a lição vale e muito para a escrita científica. Advérbios, se usados sem critério, podem complicar bastante a nossa vida. E é aqui que mora o dilema. Os advérbios são a verdadeira espada de dois gumes. Por um lado, eles são super importantes para dar aquela precisão, aquele rigor que a ciência exige. Mas, por outro lado, eles são uma das maiores fontes de erros gramaticais e de frases que acabam ficando confusas, poluídas. O grande desafio é saber usar o poder deles sem cair nessas armadilhas. Então, o nosso papo hoje vai passar por esses 5 pontos. A gente começa entendendo o dilema do advérbio, depois vamos descobrir qual o lugar certo para eles, como usá-las para conectar ideias, o perigo do exagero e, por fim, como juntar tudo isso para escrever com mais clareza. Vamos lá? Primeira parte, o dilema do advérbio. Essa briga entre a busca pela precisão e os erros mais comuns. Agora, a segunda parte, o lugar certo. Vamos ver umas regrinhas de posicionamento que ajudam demais a deixar o texto mais claro. A primeira regra é bem simples. Quando a gente usa o verbo to be, ou seja, is, are, was, were, o advérbio vem depois dele. Olha esse exemplo de um artigo de verdade. A forma it also is é super comum de se ver. Mas o jeito correto e mais natural é it is also. Parece pouco, né? Mas faz toda a diferença na fluidez da leitura. A segunda regra vale para a maioria dos outros verbos. Com eles, a lógica se inverte. O advérbio vem antes. No exemplo, a gente vê que it helps also soa um pouquinho quebrado. O ideal é it also helps. A lógica é simples. O advérbio fica coladinho na ação que ele está modificando. E a terceira dica de ouro é sobre os verbos auxiliares, como have, has ou had. Nesses casos, o advérbio entra num meio, depois do primeiro auxiliar. Então, em vez de have been also, a forma correta é have also been. Isso mantém a estrutura da frase intacta e a leitura segue lisinha, sem tropeços. Bom, e agora uma dúvida clássica que muita gente tem na hora de escrever um texto mais formal. Será que pode começar uma frase com advérbios como also ou still? E a resposta é sim, com certeza. Na verdade, na escrita acadêmica, essa é uma ferramenta bem poderosa para dar ênfase ou para fazer uma ponte com o parágrafo anterior. O segredo, como quase tudo na vida, é usar com moderação. É para usar quando a intenção for realmente destacar uma ideia nova ou um contraste importante. Terceira parte, então, conectando ideias, pensando nos advérbios como se fossem blocos de construção do nosso texto. Uma coisa que ajuda muito é pensar nos advérbios em categorias, de acordo com a função deles. Por exemplo, para conectar ideias parecidas temos additionally, moreover, para mostrar um contraste, however, e para indicar uma sequência, initially, subsequently, finally. Quando a gente usa essas palavras de propósito, o texto deixa de ser uma lista de fatos e vira uma argumentação com começo, meio e fim. E dentro desses advérbios de contraste, tem uma diferença sutil, mas bem importante, entre however e nevertheless. Pensa assim, however é um mas, um contraste direto. Tipo, o experimento funcionou, however, ainda precisa de ajustes. Já o nevertheless é mais um apesar disso. Ele reforça uma ideia apesar de uma dificuldade. Por exemplo, os resultados não foram conclusivos. Nevertheless, o estudo trouxe novas perguntas importantes. É a diferença entre uma oposição e uma superação. Chegamos na nossa quarta parte, o perigo do excesso. Hora de entender por que, quando o assunto é advérbio, menos é quase sempre mais. E aqui, William Zinsser, que é um mestre da escrita clara, dá um alerta muito bom sobre redundância. Usar um advérbio que só repete o que o verbo já diz não acrescenta nada, só deixa o texto mais pesado. Por exemplo, em vez de dizer que algo foi completamente finalizado, por que não dizer só finalizado? A ideia é sempre buscar a palavra mais precisa e forte. E olha que interessante, isso não é só uma questão de estilo ou de opinião, não. Tem dados que comprovam. Um estudo mostrou que textos de ciências naturais, que geralmente são mais diretos ao ponto, têm bem menos advérbios do que os de ciências sociais. Isso sugere uma ligação forte entre usar menos advérbios e ter um texto mais claro e fácil de entender. Isso nos leva a uma listinha bem prática de advérbios que a gente deveria pelo menos pensar 2 vezes antes de usar.
Palavras como very, greatly, really, elas muitas vezes funcionam como muletas, sabe? Elas enfraquecem a frase. Cortar esses termos força a gente a encontrar verbos e adjetivos mais fortes, mais específicos, e isso, no final, melhora muito a qualidade da escrita. E para fechar, nossa quinta e última parte, escrevendo com clareza. Vamos juntar tudo que a gente viu e montar uma estratégia para um texto de impacto. No fim das contas, a gente pode resumir tudo em 3 passos bem simples. Primeiro, acertar a posição do advérbio. Segundo, usar os conectivos de forma inteligente para construir um raciocínio lógico. E terceiro, e talvez o mais importante, ser um editor implacável do próprio texto. Eliminar tudo que for desnecessário e sempre preferir um verbo forte a um combo de verbo fraco mais advérbio. Porque o objetivo final é sempre esse: ter uma escrita direta, clara e precisa. A comunicação científica vive de objetividade e rigor. Gerenciar bem os advérbios é uma das melhores maneiras de garantir que o foco do texto continue onde ele deve estar, nos dados, nos resultados e nos argumentos. Então, para terminar, fica aqui um desafio prático. Da próxima vez que um texto for revisado, pode ser um artigo, um relatório, até um e-mail importante, vale a pena se perguntar: qual advérbio está aqui só por vício de linguagem? Qual deles pode sair para deixar a frase mais forte, mais direta? A busca por uma escrita mais limpa pode começar agora mesmo.